Fala pessoal, dessa vez chegamos para falar de comics. Panini Comics, os quadrinhos que não são Marvel, não são DC, não são mangás, não são Turma da Mônica, são comics. Eu sou Samir Naleato, coordenador dos quadrinhos Panini Comics, e do meu lado, eu, Guilherme Kroll, gerente editorial aqui da Panini. E o vídeo está começando agora. Samir, a gente diz que não tem filho favorito, né? E não tem mesmo. Mas a gente tem um carinho especial pelo Panini Comics, né? Porque são várias licenças e não tem... Algumas delas não tem a força de Marvel, de DC, pelo menos não nos quadrinhos, né? Algumas têm. Algumas têm. Outras não têm, mas sempre procurando trazer um material um pouco diferente também, né? Sim. Apresentar coisa nova para os leitores. Acho que é interessante, vale a pena. Uma das licenças que a gente deixa debaixo do guarda-chuva Panini Comics é a Disney, né? E a Disney... Gente, a gente tem trazido títulos tão legais de Disney. Uma das coisas que a gente vai publicar agora em setembro é E o Vento Levou, a versão do Pato Donald com a Margarida. O Vento Levou, uma adaptação em quadrinhos do famoso livro, né? E o Vento Levou. Livro e filme. É livro e filme. Um dos maiores filmes já feitos em todos os tempos, E o Vento Levou. A Disney tem isso de adaptar grandes obras literárias, fazer paródias de grandes clássicos e tal. E aí, O Vento Levou é um desses e a gente traz pelo selo Graphic Disney agora em setembro. Pois é. É uma adaptação do livro da Margaret Mitchell, eu li aqui, com o roteiro do Guido Martina e arte do Giovan Battista Carpi. E assim, se vocês não estão acompanhando, por exemplo, tem o Orgulho e Preconceito. Sim, já saiu. Já saiu. Odisseia, tá pra sair. E agora O Vento Levou e tem algumas outras adaptações, todas elas assim, 10. Não tá 10. Faltou as especificações do livro, né? Capa dura, 18 por 24 centímetros e 144 páginas. Além disso, continuam as grandes sagas Disney, né, Samir? Vocês podem ver aqui atrás algumas delas. É uma coleção que a gente lançou esse ano, grandes sagas Disney. E em setembro vão ser os volumes 11 e 12 que a gente vai lançar. Inclusive a história do volume 11 é Ratópolis 20.802, a parte 2, que é uma obra inédita, nunca tinha saído no Brasil. A parte 1 já saiu no início da coleção, agora vai sair a parte 2 no volume 11. Nessa história, o Mickey ele é um jornalista nessas histórias do Ratópolis, então ele trabalha pro diário. Ninguém é perfeito, né? Eu acho um absurdo você falar isso, porque eu tenho um grande carinho pelos jornalistas, pela profissão. Mas ele trabalha no diário de Ratópolis, e aí ele vai investigar aí um autor que lançou um livro de grande sucesso e tal, e sumiu. Esse escritor fantasma ele vai tentar descobrir quem é. Eu brinquei com o negócio de jornalista, mas é impressionante a quantidade de personagens de quadrinhos que são jornalistas. Porque o jornalista tá sempre perto da ação, né? O Tintin, o Homem-Aranha, o Clark Kent, sim, tem né? todo o lance Billy Batson. De relatar a verdade, os fatos. Então tem lá você vê Tintin, Superman, Homem-Aranha, Billy Batson, o Shazam, que vendia jornais no caso. Agora essa história... Ele vira radialista. Sim, radialista. Sim. E o Mickey, nessa história sendo jornalista também, faz parte do meio dos quadrinhos. Não, é muito legal. E o Grande Sagas Disney trazem algumas sagas e vai ser intermeado. Então, por exemplo, tá sendo Ratópolis parte 2 no volume 11. Né? E no volume 12 tem a Ameaça do Infinito, parte 2. Isso aí já são com os escoteiros mirins. E eles enfrentam uma invasão alienígena. É uma história que também tem uma mensagem forte sobre preservação ambiental, tudo isso. Já a segunda parte também, uma boa leitura também para seus filhos, irmãos, sobrinhos, enfim. Minha avó adorava as histórias dos escoteiros mirins. Ela falava, legal, tinha coleção de escoteiros. Chegou o gibi dos patinhos, ela falava pra mim, me dava assim, de novo nostalgia, tá sendo? Lembrando que Grandes Sagas Disney é uma coleção quinzenal. Então são 2 edições por mês, tá? Por isso a gente colocou as duas aí. E ela tá sendo distribuída em banca, então você encontra isso em banca ou na loja da Panini online também você pode comprar. E agora vai começar a segunda fase de distribuição, então os primeiros volumes vão chegar em praças novas aí. Fique de olho na sua banca para comprar. É a famosa distribuição em fases, né? Ainda na licença Disney, mas em um outro braço, a gente tem Star Wars. Star Wars, Disney Lucasfilm. E a gente vai falar de Caçadores de Recompensa, volume 7, né? Star Wars, Caçadores de Recompensa, volume 7. Esse volume 7 é o último volume da série. Estamos encerrando mais uma coleção encerrada. A Panini acaba as coleções. Acaba as coleções. O selo de aprovação. Pá. Então, carimbo. Pá. E essa edição, ela faz parte também da saga Droids Sombrios. A saga Droids Sombrios começou em agosto, então
tem agora essa edição de setembro também, vai ter a da Darth Vader, vai ter Star Wars Droids Sombrios, vai ter o Droids Sombrios, é uma saga que mostra todos os droids do universo de Star Wars sendo corrompidos. E os caçadores de recompensas não tem muito problema com isso. Inclusive, um dos membros é meio droid, meio robô e tal, um androide, e ele vai ser infectado. E eles também vão encontrar um dos maiores caçadores de recompensas do universo Star Wars, que é o Boba Fett. Então, eu ia falar, não fala, deixa eles adivinharem, mas já falou. É um grande segredo. Além disso, a gente vai continuar a coleção Império. O Sabrina até colocou na mesa aqui o volume 9 da coleção Império. Vai sair os volumes 19 e 20 no mês de setembro. Exatamente. Também é uma coleção quinzenal, uma coleção de banca, então visite sua banca para comprar os quadrinhos. Nunca deixe de passar na banca. E tem na loja da Panini também online, você pode comprar. Mas aí os volumes 19 e 20, todas as histórias da saga, da coleção Star Wars Império, se passa no período do Império de Star Wars, por isso que tem esse nome, Império. Então é com o Darth Vader comandando a galáxia, junto com o Imperador Palpatine. E nesses volumes específicos, em um deles eles vão ter que tentar destruir uma rebelião que está acontecendo dentro do próprio círculo ali do Darth Vader, do Imperador. Então eles vão ter que debelar essa rebelião momentos antes de terminar a construção da Estrela da Morte. Então já está se ligando ali com o período que começam os filmes. E no volume 20, vai só acompanhar as histórias do Han Solo, do Chewbacca, novamente do Lando e novamente do Boba Fett, que eles vão em busca de um artefato, de um ídolo de cristal, que muita gente acredita que ser uma lenda e tal, mas eles vão em busca disso para provar quem é o melhor deles, né? Quem é o caçador mais valioso do universo de Star Wars. E aí tem um detalhe que eu gosto muito, que essa série, o Star Wars Império, ela é Legends. Você pode ver, tem esse selo aqui, Legends. Porque ela não faz parte do cânone atual da Disney. Isso significa que é muito bom, né? É muito legal e ela não tem ligação. Então se você curte essas histórias, eu gosto muito das histórias do Legends. Para contar a história, só para contextualizar quem tá vendo a gente. Esses quadrinhos faziam parte do cânone de Star Wars. Sim. Só que aí quando a Disney comprou a Lucasfilm, comprou Star Wars e tudo mais, ela fez uma análise geral, que seria cânone ou não nesse universo de Star Wars, e decidiu que todos os quadrinhos publicados anteriormente da compra seriam do selo Legend. Não só os quadrinhos, os livros também, exatamente. Videogames. Então, quando tem o selo Legend, significa que para efeitos de cronologia não é oficial, mas a história vale pra você ler e tudo mais. Mas por que eu digo que é muito bom? Porque é uma história assim que você vai ter meio autocontida, ela não vai ligar com a série de TV. Não que não seja legal também as coisas se ligam com a série de TV. A gente tá lançando coisas do High Republic, agora que liga no de recompensa que a gente mencionou anteriormente. É do universo canônico. E é muito legal também, mas eu acho que essa coleção do Império dá pra você ler ela inteira ali fechadinha, vai ser muito bom. Assim, isso que é muito bom. Isso, todas as histórias se passando no período do Império ali, que imediatamente antes do episódio... Entre o episódio 3 e o episódio 4, né? Porque o 3 é a nova trilogia e o episódio 4 é a trilogia clássica. Agora já não é mais nova, já é... Trilogia prequel. Meio do caminho, são os prequels. A nova trilogia é 7 e 8 Entre o episódio 3, essas histórias são entre o episódio 3 e o episódio 4 que se situam ali. Isso a gente tem pra falar de destaques de Star Wars, mas gente, acompanhe, a gente tá lançando coisas muito legais, assim, por exemplo, eu gosto de voltar aqui pra... A gente tem esse ônibus maravilhoso da era clássica, das histórias que saíram pela Marvel entre 77 e 81, só coisa fina, assim. Então, eu curto muitos quadrinhos de Star Wars. Mostra na quarta capa, o pessoal vê as capas de todas as edições que fazem parte do ônibus. De todas as capas das histórias originais, assim. Tem o Coelho Caçador de Recompensa. Essas são realmente as histórias clássicas de Star Wars em quadrinhos. Inclusive, quando você for ler as primeiras histórias, que são as adaptações do filme do episódio 4, você vai ver ali personagens que não estão no filme, ou que tem uma aparência diferente do que depois ficou eternizado nos filmes, porque foi usado como base o roteiro original e não a versão final do filme. Então, por exemplo, tem aquele começo da história que o Luke tá em Tatooine, que ele encontra com o amigo dele, com o Higgs, não sei o quê. Tava no roteiro, não tá no filme, mas tá no quadrinho. É muito legal. Também tem a versão alternativa, não, mas um design todo diferente pro Jabba the Hutt. Completamente diferente do filme. Sim. Muito bom. Então, enfim, é isso. Mas comprem os quadrinhos de Star Wars canônicos agora e comprem os Legends. Compre tudo. Compre tudo. Porque se você é fã de Star Wars... Cara, eu conheço gente que só faz coleção de Star Wars nos quadrinhos.
Compra tudo que sai de Star Wars. Uma outra licença que a gente tem aqui, a gente tem publicado muitas coisas da Bonelli, Sérgio Bonelli Editore, é uma editora italiana, a gente está licenciando aqui pro Brasil, não é a única editora, licencia, outros publicam também, mas a gente tem publicado coisas muito legais. E um que a gente vai lançar esse mês é em homenagem ao nosso amigo Marcos Ramone, Zagor, Odisseia Americana, né? Com o roteiro do Guido Nolita e arte do Gallieno Ferri. O Guido Nolita, que é o pseudônimo do Sérgio Bonelli. É o próprio Bonelli. Os dois são criadores do Zagor ou Zagor. Eu falei Zagor. Bom, enfim, eu falei Zagor. O Zagor tá ali. E a Odisseia Americana é considerada por muitos fãs uma das melhores histórias do personagem de todos os tempos. Foi publicada em 72, se eu não me engano, década de 70. Bom, primeiro, Odisseia Americana, claro que a Odisseia tem a ver com a Odisseia de Homero. Sim. E no contexto aqui, a história se passa no século XIX, esse ricaço ele quer desbravar a América, desbravar os Estados Unidos. E naquela época muita coisa não se era conhecida do território americano. E aí, claro que nessa aventura vai ter... pessoas vão morrer, eles vão encontrar várias coisas sinistras, né, durante a viagem, inclusive místicas. Os autores botaram ali um pouco disso. O Sérgio Bonelli tinha muito de aventureiro ele mesmo. Ele viajava muito, ele gostava de vir no Brasil, por exemplo, Amazônia e tal. E ele colocou um pouco disso nessa história, assim. É uma história de descoberta, né? De desbravar a terra. Então ele faz isso nessa história. Eu sempre falo que para você ser um bom autor, você precisa ser uma boa pessoa, no sentido de você tem que ter vivido. Tem que ter vivido muita coisa. Não necessariamente você precisa viver aventuras, mas essa vivência diferente dá um estofo para você ser um grande autor, né? O Sérgio Bonelli dispensa apresentações. Então vai ser um volume capa dura, 228 páginas. Gente, se vocês ainda não conhecem o Zagor, comprem o Flash e o Zagor, o encontro acabou de estar disponível. A gente lançou nesse mês, agora em junho, e é muito legal. Quem não conhece, que é uma porta de entrada para conhecer o personagem Flash e Zagor. E depois pega a Odisseia Americana, uma das melhores histórias do personagem, já vai, vai conhecer totalmente o que precisa. Com o roteiro do próprio Bonelli. Do próprio Bonelli, ou Guido Nolita. Bom, o que a gente tinha para falar de Bonelli era isso, mas a gente tem algumas outras coisas para falar, né? Como o World Tree Volume 1. World Tree Volume 1 é um título que é publicado nos Estados Unidos pela Image Comics e é do James Tynion IV, cara ganhador do Eisner Award, super premiado, e ele traz mais uma história, e faz muitas histórias com uma pegada de terror e tal. Esse World Tree também. World Tree, né? World Tree. Eu falei Tree. Depois é Tree, são 2 3. São 2 3. É porque é uma linguagem de internet ali, tem todo... Acabei de ser atrapalhado por um outro editor durante a gravação. Mantém. Como é que fica? Mas voltando ao World Tree. Ele é uma história de mistério, de assassinato, tem muita violência, tem nudez, então é para um público mais maduro, mas ele fala sobre ele pega temas atuais como, por exemplo, internet, tecnologia, deep web, inclusive, porque a gente lê várias histórias do que acontece na deep web, e ele traz tudo isso nessa World Tree aí, sobre essa arquitetura secreta que existe na internet e como ela é descoberta, e isso causa o caos para várias pessoas durante a história. Capa dura, 168 páginas. Agora a gente vai pular para um dos favoritos aqui dos leitores. A gente descobre isso, que os leitores gostam muito disso, que é a Espada Selvagem de Conan, né? A nova Espada Selvagem de Conan, né? Depois que o Conan saiu da Marvel e agora tá na Titan, a Titan relançou os quadrinhos do Conan. A gente já lança Conan o Bárbaro, que é uma revista bimestral colorida, de 48 páginas. E a Espada Selvagem de Conan remete à antiga Espada Selvagem de Conan, que a gente lançou uma coleção também, né? Tem uma coleção completa em capa dura das histórias clássicas. Então são histórias em preto e branco, desenhos em preto e branco, algumas histórias mais longas. Tem contos no meio em texto, sabe? Mesmo. Tem ilustrações, pin-ups. Cara, muito legal. E a arte tá de babá, a arte em preto e branco dessa série. Você vai ver aí no vídeo algumas imagens. Muito, muito bonito. Primeira edição chega em setembro. Continue comprando Conan da Titan, né? Que tá saindo. A gente tá lançando edições capa, cartão, grampo, bimestralmente. Tá muito legal. E a Espada Selvagem de Conan vai ter também o retorno do Solomon Kane. O Caçador de Demônios. Caçador de Demônios. Pra encerrar, ele. Spawn. Continuamos expandindo o universo de Spawn. Cria do Inferno, né? O volume 5 vai sair em setembro. Volume 5. Claro. O Spawn novo, né? O Spawn contemporâneo. As histórias contemporâneas, Mas é claro que Spawn Origins, como o Guilherme mostrou, também sai em setembro.
Mas essa é uma coleção mensal, então todo mês tem um volume de Spawn Origins aí para você comprar nas bancas ou na loja da Panini. Mas o Spawn volume 5, que são as histórias contemporâneas, tem uma curiosidade nesse volume porque o universo de Spawn vai começar a ser expandido a partir desse volume. Quer dizer, a gente já falou sobre o universo Spawn no volume anterior, mas nesse vai ter uma história em que começa a ter uma profecia sobre Respawn. Quem é Respawn? O que diz essa profecia? Ela começa a ser apresentada nesse volume, além de outras histórias também que fazem parte do encadernado, que vai do número 319 ao 325 da série regular do Spawn. Muito, muito bom. Mas não é a única coisa que a gente falar. Você falou da profecia do Respawn? Exatamente. Então vem aí Respawn volume 1, logo depois. Né? Inclusive, esse encadernado com as primeiras histórias da série Respawn traz de volta o Billy Kincaid. Conhece o Billy Kincaid? Billy Kincaid. É um personagem que, apesar de não aparecer tanto nos quadrinhos do Spawn, ele é um dos mais icônicos e lembrados, porque ele apareceu lá no início, na edição número 5, que inclusive está nessa edição, Spawn Origins, a primeira aparição do Billy Kincaid está aqui. Ele é um assassino em série de crianças, e para ele atrair as crianças, ele era um sorveteiro num carrinho de sorvete. Então ele oferecia sorvete para as crianças na rua, raptava e assassinava essas crianças. Então tem a história dele aqui no volume 1. Depois no volume 2, inclusive, tem a história da chegada dele no inferno, escrita pelo Alan Moore. Acompanhe Spawn Origins volume 2. Mas nessa, o Billy Kincaid está no inferno e ele quer, por algum motivo, ele quer que o Spawn assuma o trono do inferno. Mas por que ele quer isso? Aí não sei. Aí tem que ler para descobrir. Faz parte da profecia do rei Spawn. As histórias vão seguir aí paralelamente aos volumes do Spawn. E aguardem para mais novidades do Spawn aí nos próximos meses. Meus amigos, assim, a exemplo das outras licenças, lógico que a Panini Comics tem mais coisas, esses são os principais destaques do mês de setembro. E se você se interessou por esse e por outros lançamentos, bem como outros lançamentos dos vídeos da Panini que vocês estão vendo esta semana, nós temos uma promoção super especial no nosso site, nossa loja online, que é o cupom NOVOS20. Você vai lá, NOVOS20 para os lançamentos e todas as pré-vendas da Panini. Todas as pré-vendas da Panini estão com desconto de 20% no dia 29 de junho, da meia-noite 1 até 23h59. E agora, a gente quer falar um pouquinho dos lançamentos que estão chegando aqui nas livrarias, né, no momento. A gente falou de Panini Comics, a gente falou de Star Wars, a gente falou de Tex, né, de Bonelli, tem bastante coisa aqui. Queria começar falando dessa beleza aqui, né, Samir? Rick Grimes 2000. Essa aí tem uma história curiosa, né? Porque todo mundo sabe que o Rick Grimes é o protagonista de Walking Dead, né? Sim. Então, o Walking Dead é um quadrinho super... Aliás, excelente. Se você não leu o Walking Dead, não sei o que você está fazendo na sua vida. Estamos republicando nesse momento a coleção toda. Aproveite para pegar e ler, porque eu tenho certeza que você vai gostar de Walking Dead. É um super drama humano muito, muito legal. Só que tem uma história curiosa de Walking Dead, é que, assim, perguntaram uma vez para o Robert Kirkman como é que ele conseguiu publicar o Walking Dead, uma história de zumbi pela Image, né? Ele falou que apresentou a ideia para a Image, mas falou assim, tem uma história de zumbi para publicar, legal. O cara da Image, assim, eu não lembro quem era agora, o editor-chefe na época, talvez o Valentino, não lembro, falou assim, história de zumbi? Tem muita história de zumbi, né? Aí o Kirkman, não, mas a minha é porque vai ter uma invasão alienígena, então as pessoas viram zumbi porque tem um vírus alienígena que eles vão soltar na Terra, não sei o que. O Valentino, não sei porquê, e falou, interessante, vamos publicar isso. Não, no final não tinha nada daquilo, mas enfim. Ele mandou essa só pra publicar. Só pra publicar. E começou a publicar, fez sucesso, estourou, virou série de TV e tudo. E o que é esse quadrinho? Esse quadrinho é pegando aquele caô que ele jogou e transformando em um quadrinho de verdade. Aí é a história dessa edição. Que inclusive é desenhada pelo Ryan Ottley, que é o desenhista também de Invencível. Então a dupla Robert Kirkman e Ryan Ottley aí nesse Rick Grimes 2000. Image ou Image? Image. Bom, outro lançamento que a gente tá chegando aqui, Tex Willer, os dois desertores. Tex, se você gosta muito de Tex, este é um prato cheio pra você, né? Edição colorida. Edição coloridaça, Samir. Coloridaça. Capa dura. Muito bom. Biblioteca Tex. Teremos outros volumes de Biblioteca Tex ainda esse ano. E outros quadrinhos de Bonelli também. Vai ter mais de Landong, enfim. Esse também pro nosso amigo Marcos Amoni, né? Mais dois quadrinhos então que chegaram da linha Panini Comics. O primeiro aqui é Um Círculo Vicioso, volume 2. O volume 1 foi lançado ano passado, teve um atraso de produção lá nos Estados Unidos. Estamos lançando aqui o volume 2.
do Libermejo aqui, cara, a arte é espetacular. E já vou soltar mais um spoiler. Tô gostando de dar spoiler no vídeo. O terceiro volume sai ainda este ano, encerrando a série. É uma minissérie em 3 volumes. Então aguardem, a gente fala um mês certinho mais pra frente. Mas um Círculo Vicioso 2 acabou de chegar e o 3 ainda esse ano, encerrando a série. E o melhor a gente deixou pro fim. Melhor, cara, na minha isso opinião. Aqui, você nota 10/10, cara. Isso é... Vocês estão vendo a arte na tela. É um absurdo. Nossa, é muito lindo. Abre. Eu seguro aqui, vou mostrar. Eu abri uma página ao acaso, só uma dupla. Vou mostrar pra vocês. Tantan. A Ilha do Terror, cara, da série BD Disney. É do Alexis Nesme. São as graphics que a Glenar lança lá fora. Sim. E aí a gente lança aqui como BD Disney. Cara, isso é lindo demais. Essa série, essa HQ aqui, ela dá pra você ler sozinho, você não precisa ter lido nada antes. Mas ela é uma continuação do Horrific Land, que também foi lançado pela Panini, ainda está em catálogo, tá à venda, você encontra, dá pra você comprar as duas. E dá sequência, mas é uma história que você pode ler sozinho. E coloca o trio, né, de protagonistas, o Mickey, o Donald e o Pateta, numa louca aventura aí, com muito terror, muita imaginação, assim, gente. Bom, coisa fina. Isso é um grande destaque. Vale lembrar que muitos desses produtos a gente pode assinar e receber em casa sem grandes esforços. Existe um canal de assinaturas da Panini. Você pode assinar Spawn Origins, você pode assinar Spawn, você pode assinar o Conan da Titan, que a gente falou, grandes sagas Disney, Star Wars Império, Walking Dead. Faz assinatura, recebe na sua casa, tranquilo, não precisa se incomodar em ir todo mês na banca, todo mês comprar isso, saber se chegou. É uma comodidade muito grande, né? Você vai receber todos os exemplares da coleção, até ela sair, até ela acabar, sem grandes dificuldades. É só entrar lá no site da Panini, vai ter uma abazinha escrito assinaturas, clica lá, você vai poder ver o que tem de assinatura de Marvel, de DC, de mangá, de comics, enfim, tudo. Então, esses aqui que a gente falou hoje também estão disponíveis como assinatura. E é isso aí, o vídeo fica por aqui. Setembro, missão cumprida, agora planejar outubro pra gente dar mais lançamentos pro nosso público. Nos vemos na Anime Friends, é isso, Anime pessoal? Friends, Anime Friends. Então estaremos lá. Um abraço.